Phnom Penh, a capital vibrante do Camboja, uma mistura surpreendente de história, espiritualidade e resistência. Uma cidade onde o passado ecoa nas ruas e o presente pulsa em cada esquina. Bom dia, mais um dia de sol. Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês algumas atrações, algumas coisas que tem para fazer aqui em Phnom Penh, na capital. Bora! Para se visitar aqui em Phnom Penh é o Palácio Real. É esse lugar enorme que está aqui atrás da gente e ele ainda é a residência oficial do rei. A gente veio para cá de tuk-tuk e no caminho para cá e aqui na frente também a gente viu muitas pessoas tirando fotos com roupa de formatura, com a toga, a bata, a vestimenta toda, né? Não tenho certeza se é assim que se chama. Mostra que aqui é um lugar muito reconhecido e popular. Com o povo, com a galera daqui, né? Os locais. A gente vai entrar lá, vai ver o que a gente consegue visitar e mostrar pra vocês. Vamos aí. Esse aqui é o primeiro prédio grande que a gente vê logo que entra ali nos portões e é o que tá cheio de gente, todo mundo vem pra cá. Mas eu acabei de ver a plaquinha ali, não pode entrar e nem tirar foto do local ali dentro. A gente só vai subir ali, vai dar uma espiadinha e aí fala pra vocês aí o que a gente viu e o nome do prédio aqui. Aqui é o hall onde fica o trono do rei. Então a gente viu lá dentro, tá meio escuro assim, né? Não, eles acho que não colocam muita luz nem nada, mas é um lugar assim também que não tem muita decoração. E aí mais ou menos no meio tem o trono do rei e tem como se fosse uma estrutura em cima do trono, como se fosse a coroa do Buda. Tudo em ouro, né? E o prédio assim é mais simples do que aquele prédio que a gente viu, os prédios que a gente viu no Palácio Real de Bangkok. São mais simples assim em detalhes e tudo mais, mas mesmo assim é bem bonito. No topo das janelas tem as esculturas parece para mim dos deuses hindus, né, das divindades hindus. E as colunas também decoradas. Um prédio bem bonito. Para a cultura Khmer, para a cultura do povo cambojano, os reis, eles representam os deuses na terra. Então os reis para eles são uma parte muito importante. E foi aí que uma figura muito principal, ela entrou nessa história. Ele chama Shinoyuki e ele foi rei durante muitos anos. Ele foi considerado como o salvador da pátria, porque foi ele o responsável de retomar a independência do Camboja dos colonizadores franceses. Então ele é considerado o salvador da pátria por conta disso. Depois ele foi considerado o vilão por ter ajudado o Khmer Vermelho e fazer parte do genocídio. Depois disso ele voltou para o poder novamente, se tornou rei novamente. E mais uma vez foi considerado o salvador da pátria por libertar o país da tragédia, né? E hoje em dia quem reina aqui é o filho dele, escolhido por ele. Não é o filho mais velho, é o filho segundo, né? É o filho mais novo dele. E ele não tem herdeiros, né? A gente até escutou uma guia ali falando que existem duas famílias reais aqui no Camboja, então é mais provável que quando esse rei ele se desfazer do poder, é esse irmão dele que vai tomar o poder, que ele é casado e tem filhos, e esse rei que está no comando agora não tem filhos, não é casado. Enfim,
histórias do Palácio Real. Tem essas placas de zona proibida por todos os lados onde se vira e essas barricadas assim, ó. A Mayra lá tentando descobrir para onde a gente vai. Mas olha aqui, tem mais uma de zona proibida, não tem acesso. Ali pra frente também tem as barricadas, não pode entrar em lugar nenhum. Ali as barricadas, pra lá barricadas com placas também. E pro outro lado lá é a mesma coisa, tá vendo aquele prédio que tem as barricadas que não pode entrar. Pessoal, depois de visitar então esse prédio principal aqui, a gente estava dando uma pesquisadinha e descobrimos que a metade do espaço aqui é fechado para o público, não pode acessar por causa que é a residência do rei, onde que os convidados dele moram e tal. E uma grande parte das construções aqui também são fechadas para o público. Tem muitos lugares aqui em construção, inclusive esse prédio aqui, que ele parece uma arquitetura mais europeia, na frente dos prédios com arquitetura Khmer, bem interessante. Simone, para isso que eles estão usando seus 10 dólares de entrada. A gente não comentou isso, mas custa 10 dólares para entrar aqui, para ver os prédios do lado de fora e a metade dos espaços fechados. A gente está bem aqui no espaço central do complexo, que é onde tem o hall do trono, né? Então, e agora a gente vai aqui para esse lado, que é onde tem também um outro highlight aqui desse lugar, que é uma pagoda especial. Vamos lá ver. Uma coisa que tem que prestar atenção quando vier visitar esse lugar aqui é que às 11 horas tudo fecha. Eles fecham pro horário do almoço, das 11 a 1. Sabe? Às 2? Às 2? É. Nossa, que almoço longo. Abre às 8 da manhã. Abre às 8 da manhã, fica aberto até às 11, daí fecha às 11, depois você vai reabrir às 2 da tarde e fica aberto ali tipo até às 4, 5 horas. Esse prédio aqui de trás, agora tá com as portas fechadas, mas a gente conseguiu entrar. Nós entramos um pouquinho antes das 11, a gente deu 3 passos para dentro, os caras já fecharam as portas, ninguém mais podia entrar. Esse prédio aqui de trás é onde que tem também uma estátua do Buda de Esmeralda, muito parecido com lá na Tailândia, no Palácio Real lá da Tailândia também, onde está o original, o Buda de Esmeralda lá de 1000 anos e tal. Não pode filmar lá dentro? Não pode filmar, não pode tirar foto. Não tem como não comparar com o da Tailândia. Aqui é muito mais simples. O Buda de Esmeralda, eu tenho minhas dúvidas se é de esmeralda de verdade. Não tem pintura nas paredes, nem nada assim, mas foi interessante de ver. E é um dos poucos prédios aqui do complexo que a gente conseguiu entrar. Além desse aqui, a gente só conseguiu entrar num outro ali atrás, que é um bem pequenininho, que é tipo um museu, assim, que tem alguns artefatos do rei, roupas e uns negocinhos assim de prata e tal. E fora isso, a gente não viu mais nada que desse pra entrar. E agora não vai ver mesmo porque fechou tudo, né? Fecharam as portas e eu não tô muito afim de esperar 3 horas aqui de molho pra ver se eu consigo entrar em qualquer outro lugar. Esse palácio aqui, o Palácio Real, é interessante de vir visitar, porque é uma das atrações principais aqui da cidade, mas eu acho que deixou a desejar, tanto em termos de, tipo assim, atrações de coisas para ver, sabe? E de estrutura, sabe? E a gente não tem placa de nada, a gente fica bem perdida. A gente entrou também nos lugares ali onde tinha o Buda de Esmeralda, eles têm um monte de estatuazinha, um monte de coisa exposta, mas sabe assim, tudo poeirado, tudo meio bagunçado, e não tem uma plaquinha dizendo o que é o que, sabe? Então, nesse sentido, pra mim, deixa a desejar. Essa aí é a minha opinião. Mas, né, quem tá aqui... Quem sabe se alguém fizer o passeio com o guia, que custa mais 10 dólares, por pessoa, exatamente. Talvez a pessoa consiga entender um pouco mais de como funciona aqui dentro. Mas não foi o nosso caso, então a gente tá saindo daqui com aquela, né... coisa de meia boca. Eu acho que assim, se você começou a sua viagem pelo Camboja ou só vai vir pro Camboja,
Vem aqui e visita. Agora, se você já foi na Tailândia e conheceu o Palácio Real da Tailândia, aí deixa a desejar, exatamente. Enfim, bora. Vamos nessa. A gente já fez a visita lá dentro do palácio. Nós paramos na saída para tomar um suco de manga. Até do restaurantezinho da banquinha que faz suco de manga, a gente foi mandado embora. Porque tava fechando ali as portas, né? Mas então, a gente tá aqui na rua de novo, na rua principal que passa na frente do palácio. Essa rua é fechada pro trânsito, agora só pode pedestre. E eu só queria falar que aqui atrás de mim é uma das construções que tinha aquelas barreiras ali que a gente não podia passar. E aqui, aparentemente, é onde é um hall de festas e de dining, dança, e jantas e eventos e coisas assim. Jantares. Bem pertinho aqui do Palácio Nacional, um outro lugar interessante de visitar é o Museu Nacional aqui de Phnom Penh. A gente visitou um museu muito parecido com esse lá em Siem Reap, então a gente não vai visitar ele hoje, mas fica aqui a dica, caso você venha para o Camboja e caso você venha para Phnom Penh. Esse aqui é um outro highlight aqui da cidade. Diz que o ingresso também custa $10. Isso. E mais $10 pelo áudio, alguma coisa do tipo. E a gente chegou em mais uma atração aqui de Phnom Penh. É um museu que não é muito turístico, mas ele é muito interessante porque é um dos mais novos aqui da cidade e ele conta um pouco da história do dinheiro do país. Então a gente vai lá dentro e vê como que funciona toda essa história da realeza envolvida com o dinheiro aqui do Camboja. Bora. A gente não conseguiu gravar nada dentro do museu porque é proibido qualquer tipo de fotografia, qualquer tipo de filmagem. O que a gente viu basicamente foi a história do país desde a época que a Índia e a China usavam aqui o Camboja, a costa do Camboja, como a rota comercial deles, né? Então naquela época lá eles usavam as moedas que vinham, né, desse pessoal, desses navegadores, tal. E aí naquela época eles usavam dinheiro. Depois de um tempo, esses navegadores não paravam mais no Camboja e o Camboja simplesmente não aboliu o dinheiro, entendeu? Mas eles voltaram a usar aquele sistema de troca. Então naquela época onde, inclusive quando construíram lá o templo, aquela civilização Khmer não tinha dinheiro, não usava moeda. E o Camboja ficou assim, sem um sistema monetário durante muitos anos. Depois foi Centenas de anos. E aí foi só na época mais moderna, ali em 1850 a 1900, que o Camboja teve que pedir ajuda da França para vir aqui e ajudar eles a implementar um sistema monetário. Foi então que era o Banco da Indochina, a moeda, qual era o nome da moeda mesmo, tu lembra? Indochina. Inclusive, a filial do banco não era nem aqui. A filial do banco era lá na França mesmo. Eles construíram o banco lá. Mas eles começaram a controlar daí mais ou menos como é que funcionava o sistema monetário aqui dessa área, né? Foi lá por 1953 que o Camboja conseguiu se libertar daí desse sistema econômico criado pela França. E aí criaram lá a própria moeda deles, que é o riel, que está em vigor até hoje. Só que essa moeda, por causa da história aí também, mais recente do Camboja, essa moeda não tem valor quase nenhum. E aí, por causa da queda, né, eles não conseguiam segurar, né, o valor da moeda. Começaram a usar muito aqui o dólar. E faz muitos anos que se usa o dólar americano como uma moeda, sabe, de circulação aqui no país. É um museu muito interativo, eu acho que é um dos melhores museus que a gente visitou até agora na nossa viagem. E se você quer entender um pouco mais da história do país e se você gosta dessa história, um pouco de como o sistema monetário do país funciona, eu indico muito de vocês visitarem o Museu Sosoro aqui na capital do Camboja.
uma das minhas coisas favoritas de fazer em todas as cidades que a gente vai é ir na feira, no Mercadão. E esse aqui de Phnom Penh fica dentro de um prédio histórico, fica tipo num pavilhão, um domo assim, que a gente já viu a história dele desde antes da época lá do genocídio, então vai ser bem legal de estar lá dentro. Bora! A gente chegou aqui, então, tem aquele domo central e depois tem várias alas, assim, os braços que saem dali de dentro. A gente entrou nessa daqui agora pra ver como é e a parte de roupas. Aí como dá pra ver, tem muita roupa, é tipo, mais de primeira qualidade, né, como de Mercadão, e tem bastante coisa pra turista, muito parecido com as roupas que a gente viu de souvenir lá na Tailândia. É tipo Da assim, China, né? É tipo assim, é a mesma peça, só que ao invés de estar escrito Tailândia, está escrito Camboja. O design é o mesmo, a estampa é a mesma e tal, mas essa aí é a diferenciação. Tá escrito Camboja ao invés de estar escrito Tailândia. E às vezes é até o mesmo desenho das blusas e as calças dos elefantes. Não, exatamente, a estampa é a mesma, a calça vai ser a mesma de elefante, a blusinha vai ser a mesma das girafinhas e tal, é tudo muito parecido. Aqui tem uma área, tem essas mulheres aqui com as máquinas de costura. Então aqui é bem pro pessoal local mesmo, ó. Aqui é a área de comércio deles. Uma pedicure. Olha só. Olha quantas pessoas trabalhando aqui na máquina de costura, ó. E elas estão preparando as peças mesmo. E olha, esse aqui é um alfaiate, ó. Olha que legal. Aqui tá as máquinas. E olha aqui as roupas que eles fazem, ó. Tradicional de festa, ó. Aqui é pra quem quer ir na festa. Aqui é onde tem a parte das joias, joalheria e ótica. Quer dizer, ótica entre aspas, né? Então, tipo, aqui a gente tem os óculos de sol aqui, que é meio falsificado. Tem aqui uns óculos de grau aqui também duvidosos. Olha só. Aqui as joias, ó. Essas joias aqui que a gente tá falando, ó. Tá vendo? O pessoal lá no meio, esse aqui é ouro. Se os óculos da Oakley custam $7, você vai acreditar que as joias são originais? Olha quanto relógio que eles têm aqui nessa loja. Se dá uma caminhadinha, olha só a quantidade de relógios. Hello! E depois também tem anéis, ó. Ai, mas olha esses isqueiros tipo Zippo. Será que isso aqui é de verdade? Só Deus sabe. Olha que bonito. Eu não fumo, né? Não uso, mas... Ai, olha aqui, ó, as coisas pepper spray. Olha quantos canivetes, né? Nossa, gente, tem até as... Como é que chama isso daqui mesmo? Aqueles de briga de rua. Não tem nada original aqui. Thank you. Eu fico meio assim de ficar olhando as coisas e mostrando, porque é só a gente olhar pra banquinha que o pessoal vem querer conversar e vender. Aí eu fico às vezes meio sem jeito, né? Dizer, não, só tô olhando, desculpa aí. E andando por aqui no mercado, eu reparei que isso aqui não é um mercado turístico. A gente não viu... Ó, eu vi, tipo assim, uns 3, 4 turistas aqui perdidos. Isso aqui é bem de uso do pessoal local mesmo. É onde a galera vem para comprar roupa, para ir no alfaiate, para comprar, sei lá, um óculos, um relógio, né? Então, essa é a parte legal também de ver. A gente tá indo embora do Camboja amanhã e acabou o nosso dinheiro. O dinheiro em espécie, né? E aí eu tô evitando de sacar mais, porque eles cobram, tipo assim, $8 só pra sacar dinheiro. E eu tô louca pra comprar uma camiseta e umas lembrancinhas aqui, e eu não tenho, gente. Só tenho $2 que sobraram. E é tipo assim, a gente tá guardando pra qualquer coisa se precisar na rua, né? Aí eu tô aqui, ó, me segurando. E eles não aceitam cartão aqui nas barraquinhas. Não, esse tipo de lugar é que eles não aceitam cartão. A gente tá tentando fazer tudo agora que só dá pra pagar com cartão de crédito, como pegar os tuk-tuks através do Grab e almoçar em restaurantes que aceita cartão
E que mais? E compra no supermercado também que aceita cartão. Tudo no cartão de crédito. Não é cartão de crédito, é cartão da Wise, viu? Aquele que é o que tem o melhor a conversão. A gente chegou aqui numa parte do mercado que é do lado de fora daquele prédio bonito que a gente estava. E aqui é a parte onde é a feira mesmo deles, onde eles vendem comida, onde a gente vê muito mais locais do que qualquer outro lugar. Aqui realmente parece que é onde eles vêm fazer as compras deles do dia a dia, né? Interessante, diferente. As pessoas vendendo peixe ali, frango, aberto, céu aberto, cortando na hora nas pedras ali, que não lavam faz algum tempo. Diferente, né? Uhum. Nós saímos do mercado agora, a gente está indo para outro ponto turístico aqui de Phnom Penh. Essa cidade aqui, ela não é muito fácil de caminhar, porque não tem calçada que dê pra gente assim transitar de boa. A gente tá indo a pé e tá meio que se aventurando assim no meio dos carros e das motos, né? Torcendo pra chegar lá inteira. Então vamos. O mercado central lá foi legal de ver, como eu falei, por causa que é um ponto muito histórico, né? E o edifício assim, é bem legal e interessante de ver. Gente, tem de tudo, muito diferente do que eu imaginava. Eu achei que ia ser só, tipo assim, o mercado de frutas, como a gente tá acostumado, frutas e restaurantes, coisas assim. Mas tem de tudo, como vocês puderam ver ali nos videozinhos que a gente colocou, né? Eu achei bem legal. Chegou uma hora ali que eu tava na parte das carnes e meu estômago tava ficando um pouco embrulhado, aquele monte de peixe, aquelas galinhas vivas, aquelas coisas lá todas. Mas, valeu! Tá recomendando ou não tá recomendando? Eu recomendo pra quem gosta de ver esse tipo de coisa, de ter essas experiências assim, bem local, bem roots, assim. Mas quem tem o estômago fraco, tenta evitar aquela parte ali dos peixes, das dos comidas, frangos, pelo das menos. comidas, exatamente. É bem quente lá dentro, não tem ar-condicionado nem nada. E aqui no Camboja é muito quente, mesmo no inverno. Então quem consegue, né, aturar lá o calor, pode ir. A gente chegou num cruzamento aqui que para atravessar a rua é na sorte. Não tem farol nem nada. Então a gente vai indo assim, ó. Tem a brechinha. Conseguiu? Isso. Facinho. Então tá, a gente tá aqui no Museu do Genocídio, aqui no centro da cidade. Para entrar custa 10 dólares americanos com direito ao áudio e sem áudio custa só 5. Aí aqui tá o ingresso e a gente pegou um áudio e um sem áudio. Vamos lá. Hoje visitamos um dos lugares mais tristes e impactantes da história recente do Camboja. A antiga escola que se tornou um campo de tortura durante o regime do Khmer Vermelho. O Museu do Genocídio Tuol Sleng, também conhecido como S21. Para entender a história do Camboja, você tem que entender o que aconteceu aqui. A gente passou por celas de prisão e a gente passou por salas que eram feita tortura até a confusão. As salas de aula foram divididas com tijolos ou madeira para criar celas minúsculas. As janelas foram cobertas com arame farpado para evitar que os prisioneiros se suicidassem. Cada detalhe desse prédio carrega muita dor.
A gente foi de sala em sala vendo lugares onde, né, onde as pessoas foram torturadas, sofreram, mortas e, tipo assim, o negócio é crime contra a humanidade, digamos assim, sabe? Deixa a gente, assim, bem reflexiva, pensando nas atrocidades que certas pessoas conseguem cometer. O lugar aqui é interessante, quem vem para o Camboja tem que vir visitar esse lugar. É um museu de genocídio, né? Esse lugar aqui é um lugar cheio de sofrimento e é um silêncio ensurdecedor, que eu posso dizer. Todo mundo que visita aqui, você vê pelas pessoas que visitam, você não escuta nada. As pessoas visitam cada sala, cada objeto que elas olham. Mesmo às vezes quando elas estão em grupos ou elas estão assim em casal, as pessoas simplesmente não falam. Elas olham, se entristecem e refletem aquilo tudo que aconteceu aqui. É uma história muito triste. É impossível sair daqui igual. Isso não é apenas a história do Camboja, é um alerta para o mundo. O mais chocante é pensar que isso aconteceu há tão pouco tempo, e ainda hoje há países onde os direitos básicos são violados todos os dias. Bom, fica aqui o nosso respeito e o nosso sentimento por todas as pessoas que foram afetadas por essas atrocidades feitas aqui. A gente veio aqui num lugar que chama Wat Phom, é um templo, né, e fica numa praça aqui bem no centro da cidade. É uma rotatória gigante, tem essa pagoda aqui atrás da gente. E a diferença eu acho que tem aqui também um relógio, né, que não funciona, mas é uma atração também, entendeu? Faz parte aqui do rolê. Custou $1 por pessoa para entrar. Isso aqui são os detalhes, quem quiser saber como que é mesmo o lugar, tá o nome aqui tudo direitinho. Fica perto do rio, uma área bem central, que tem uma avenidona e tal. Agora a gente vai dar uma volta aqui pelo parque que tem mais. Ó, aqui dentro tem essas outras pagodas. Tem um espacinho ali no meio, ó, não tem ninguém. Tem um pessoalzinho vendendo uns lanchinhos. Tem uma música tocando vindo lá de cima do templo. Acho que é uma boa ideia a gente subir, né, Marinha? Vamos lá ver o que é essa música? O que tu acha? Vamos seguir a música, pessoal. A gente tá começando a chegar perto aqui. Mas a música parou. E a gente, na verdade, está chegando por trás do templo. Não é a entrada principal, isso aqui é por trás, né? Olha quem eu achei ali, passeando, perdido por aí. Isso aqui é a vista da cidade, ó. Prédio em construção. Phnom Penh é uma cidade que tá desenvolvendo bastante. Pelo jeito, a gente vê muitos prédios em construções aqui, né? Nessa área central.
A gente está andando aqui ao redor da praça onde tem o templo e parece um lugar muito importante aqui para a cidade, porque a quantidade de pessoas locais que estão vindo aqui no templo para fazer oferenda num dia de semana à tarde, praticamente, que horas são agora? Passou agora Umas 2 3 horas? umas 3 da tarde, agora mais ou menos. Então, 3 horas da tarde, o lugar tá absolutamente cheio de pessoas locais trazendo as suas oferendas. Então, a gente já viu pessoas com frutas, pessoas com flores, pessoas com sacos de arroz. Inclusive, uma prática muito engraçada, né? Assim, Diferente, né? Uma prática muito diferente foi que tem muitas pessoas aqui que eles têm muitos passarinhos dentro de gaiola e a gente viu que os locais eles vão e eles compram esses passarinhos para soltar. Então foi uma coisa que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, em templo nenhum. Uma outra coisa muito interessante também, apesar de ser um templo budista, tem muitas figuras hindus também, como por exemplo os leões aqui na frente dos portões são figuras hindu, né? Então eles misturam um pouco dessa coisa do hinduísmo e do budismo. Então foi bem interessante de vir aqui, mas é um lugar bem pequeno, né? Um templo pequeno, uma praça pequena que em meia hora você consegue andar e olhar tudo e visitar tudo. E agora é hora de irmos para o próximo destino. Bora! E nós chegamos em mais um ponto turístico. Que nada mais é o calçadão aqui na orla do rio, que é na cidade de Phnom Penh. Tá gostando de caminhar? Mais ou menos, tá bem calor, né? Como em qualquer lugar aqui do Camboja, é muito calor. Muito quente. Mas é legal, dá pra ver que é bem grande esse espaço do calçadão, não tem muito movimento. Dá pra ver ali o outro lado do rio, a outra parte da cidade, né? Acho que é até outra cidade ali, se não me engano. E é bem novo assim, né? Parece que tem os jardins aqui, o paisagismo foi feito bem feitinho. A gente, inclusive, agora tá passando nessa parte aqui que é uma academia a céu aberto para os moradores aqui, população. E um detalhe muito importante, não tem moto passando por aqui pelo calçadão. Então você consegue caminhar tranquilamente, curtir o visual do rio e aproveitar o passeio. Tá certo, então, pessoal, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as coisas que a gente mostrou, dos passeios que tem pra fazer aqui na cidade de Phnom Penh, na capital aqui do Camboja. Continue acompanhando que a gente daqui a pouco tá num país novo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, todas aquelas coisas do YouTube. Até a próxima então, galera. Tchau! Tchau!